O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Xi Jinping assegura terceiro mandato na China. A conclusão, do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, a gente falou um pouco sobre o tema no programa passado, já que ele começou no outro final de semana, e tivemos agora a conclusão, e como todo mundo esperava, a reeleição do Xi Jinping para o seu terceiro mandato. Aqui no início desse bloco a gente vai focar em algumas questões ligadas ao 20º Congresso, começando pela formação do Politburo, o principal órgão formado durante o Congresso, e que é um dos principais, com o perdão da redundância, um dos principais órgãos do Partido Comunista Chinês, e do governo chinês como um todo. Nesse sentido, uma coisa que chamou a atenção de bastante gente é o fato de que, pela primeira vez em bastante tempo, nós não teremos mulheres integrando o principal órgão chinês. O Politburo vai ser totalmente masculino, algo que não ocorria desde 1997. São 24 integrantes. Tinha uma mulher anteriormente, a Sun Chunlan, e ela saiu, não será mantida, não foi reeleita, e não teremos nenhuma outra mulher. Então, essa foi uma notícia que repercutiu bastante, porque é uma mudança, como a gente mencionou, não ocorria isso desde 1997. A outra questão também que foi muito comentada é que o principal comitê do Politburo, que é formado por 7 pessoas, então você tem os 24 do Politburo e 7 do principal comitê, ele será formado basicamente por pessoas aliados do Xi Jinping. Teve ali um processo de trocas e mudanças, vai ser mantido, que vão vigorar pelos próximos 5 anos, e nesse sentido nós tivemos o Igor Patrick, da coluna China, Terra do Meio, da Folha de São Paulo, do blog da Folha de São Paulo. Ele ouviu o pesquisador Victor Shi sobre o assunto, o Victor Shi, que é da Universidade de Califórnia. E o que talvez é mais interessante dessa entrevista, desse pesquisador, recomendo que leiam na íntegra, quem quiser. Mas, segundo esse pesquisador, uma grande característica da formação do Politburo desde a década de 1970 era a questão da meritocracia. Pessoas que haviam se destacado na administração pública, pessoas que haviam se destacado dentre os seus pares, então, consequentemente, eram eleitos para o Politburo. Pessoas com uma carreira acadêmica impecável. Isso, carreira acadêmica também. E agora houve essa questão de você colocar pessoas mais próximas do Xi Jinping. Então, basicamente dizendo que esse critério da meritocracia dentro do partido teria sido deixado de lado em prol da eventual proximidade ou lealdade, digamos assim, em relação ao secretário-geral e presidente da China. Repito novamente a sugestão de lerem a entrevista como um todo, o texto como um todo, que traz alguns insights bem interessantes desse pesquisador. E aí, o que acontece? Vai ter uma discussão, tanto
na imprensa internacional, com uma discussão que vai chegar aqui no Brasil em algum momento, com diferentes graus de qualidade, de referências, né, com todo respeito ou não, dependendo de quem estamos nos referindo, que é o Xi Jinping, o quanto ele aumentou ou não o seu poder. Porque vamos lembrar, primeiro, ele ter um terceiro mandato é algo que também é uma mudança na política chinesa, né, das últimas décadas. Temos agora essa questão do principal órgão do partido, formado por 7 pessoas, ser formado agora exclusivamente, basicamente, por aliados dele. E só para fechar, meu caro Matias, essa questão da formação do comitê principal, também existe nessa questão dos novos integrantes, esse vai ser o comitê principal mais velho também das últimas décadas. Tá? Todos têm mais de 60 anos de idade. Tá? Isso também mostrando essa questão de uma renovação meritocrática teria ficado um pouco de lado, já que todos eles são pessoas que são da mesma geração do Xi Jinping, cresceram com ele, né? E agora e corre o risco de virar uma gerontocracia. Exatamente, né? O termo gerontocracia é um termo de origem grega, né? Governo dos idosos, muitas vezes é aplicado a Esparta, né? Porque Esparta tem essa coisa de às vezes estar no imaginário um fetichismo militarista, fascista, né, tal, mas o principal órgão de governo de Esparta era formado pelos anciões, que no filme do Zack Snyder, nos quadrinhos do Frank Miller, são retratados como aqueles oráculos decrépitos, né, mas era uma gerontocracia. Corruptos, era uma gerontocracia. E mais recentemente, o termo é muito aplicado ao período da União Soviética, da era da estagnação. Ali o fim do governo Brezhnev e os governos Andropov e Chernenko, né? Quando justamente, para você evitar ali um contraste muito grande entre o Brezhnev e um sucessor jovem reformista, que viria a ser o Gorbachev, você teve 2 governos ali tampa-buraco, né? Claramente tampa-buraco. E que duraram cada um menos de 2 anos porque os líderes morreram de velhice. Tá? Então, agora todos os integrantes do principal comitê chinês são da mesma geração do Xi Jinping, todos com mais de 60 anos de idade, e o número 2 agora do país será o Li Qiang, que era o secretário do partido em Xangai, e que é também um aliado muito próximo do Xi Jinping. Mas o mais curioso, talvez, nessa questão de concentração ou não de poder nas mãos dele, é o fato de que nós tivemos uma alteração na carta do partido, tá? Dizendo agora, tá? Isso não sou eu que está dizendo, tá? Não é o Felipe que está dizendo, não é o Matias que está dizendo, é o texto da alteração na carta do partido. Que todos os membros do Partido Comunista Chinês têm que aderir à posição nuclear do camarada Xi Jinping no comitê central do partido. Tá? Então, posição nuclear. Ou seja, a ideia ali de você evitar, né? Por um lado, isso evita o pensamento, né, que gera facções, que gera dissidências internas. Por outro lado, você coloca claramente na carta do partido que você tem a posição nuclear do Xi Jinping. Então, é algo que vai na direção dessa concentração de poder nele, né, na pessoa dele. Com essa formação do comitê principal, né, de pessoas da mesma geração dele, que teriam inclusive poucos dos chamados reformistas, né? E aí você tem o comitê principal de 7 membros, o Politburo de 24 membros e o comitê central de 380 membros. E durante a realização do 20º Congresso do Partido Comunista, nós tivemos um episódio que muita gente deve ter visto, muita gente comentou ali. Viralizou, né? Viralizou nas redes sociais e tal. Foi o seguinte, na cerimônia de encerramento, estavam ali todos sentados nos seus devidos lugares e tal. Na primeira fileira. Isso, a imprensa já estava lá, e o Hu Jintao, que é ex-secretário-geral e ex-presidente da China, ele foi o antecessor direto do Xi Jinping, ele foi de 2002 a 2012, notem que é 10 anos, ou seja, 2 mandatos. Ele estava ali na primeira fileira ali, das cadeiras e tudo mais, e aí 2 camaradas ali de paletó eterno começam a conversar com ele conversa com um homem ali do lado dele, o Li Jianzhu. E aí ele levanta,
com um dos homens, né, segurando ele pelo braço, ele aparentemente ali desconfortável, ele bota a mão no ombro, né, do Xi Jinping, fala alguma coisa, o Xi balança a cabeça e tal, e aí ele é retirado, né, de cena antes do voto no relatório do 19º Comitê Central, ou seja, o antecessor que produz o relatório que é votado no 20º. E aí o 20º produz o relatório que é votado no 21º, por aí vai. E o Hu Jintao, que é apenas dos ex-secretários gerais do Partido Comunista, é apenas o segundo que vivo ainda, né? Porque tem ainda o Jiang Zemin, mas que está com quase 100 anos, e os antecessores todos já falecidos. E aí, segundo a agência de notícias Xinhua, que é a agência de notícia estatal da China, o Hu Jintao teria sentido um desconforto, tá? E por isso, 2 integrantes ali do staff dele o acompanharam até uma sala fechada, mas ali, próxima, onde ele acompanhou tudo por vídeo e tal, e pôde descansar, e ele está se sentindo melhor. Tá? Outros canais e outros comentários, inclusive, comentam que os comentários do Hu Jintao com o Li Shansu, que estava ao lado dele, apontariam de que ele estaria discordando de algo que estava nos papéis. E o detalhe, o relatório do Comitê Central foi aprovado de maneira unânime, ou seja, sem votos negativos. Então ele teria discordado de alguma coisa ali e por isso ele teria saído. Novamente, vai ficar sendo, basicamente, um choque de narrativas, né? Porque é muito difícil que seja publicado alguma prova, digamos assim, um smoking gun, uma prova incontestável do que aconteceu. O fato é que o Hu Jintao, ele é acompanhado para fora da sessão por 2 pessoas, um deles conduzindo ele pelo braço. Por um lado, pode ter sido aí essa questão do mal-estar, de saúde e tal, né? Porque, como você mencionou, ele é um dos 2 vivos e ele hoje já tem aí os seus 79 anos de idade. Por outro lado, pode ter sido causado por uma divergência em relação aos papéis e ele ter sido intencionalmente removido dali, inclusive na frente de todo mundo, né? O que não é comum nesse tipo de situação na China, né? Geralmente essas coisas são resolvidas, né? Essas desavenças são resolvidas internamente, né? Não aos olhos do mundo, vamos dizer assim. E aí existe a questão de que o Xi Jinping já teria feito comentários, né, em discursos criticando a liderança do Hu Jintao. Enfim, novamente, vai virar um choque de narrativas. Tá? Então ele pode ter saído porque não estava se sentindo bem, aí deu um tapinha ali nas costas do Xi e falou, boa sorte aí. Ou então ele estava sendo removido e batendo nas costas dele e falou, então, você é um sei lá o quê, e você tá agindo mal, e você tá aqui me tirando na frente de todo mundo para querer me humilhar. Enfim, né? Não sabemos. E tem um detalhe interessante, tá? O incidente não veiculou na China, porque foram imagens feitas pela imprensa estrangeira. Tá? As imagens que circularam no Twitter, que circularam nas redes sociais, tem no YouTube e tal, foram imagens feitas pela imprensa estrangeira, tá? Não circularam na China. Então é interessante ter isso em mente também nessas interpretações. E novamente são 2 interpretações e é impossível a gente cravar alguma delas. Ambas são plausíveis, dele ter sentido mal-estar e de ser basicamente um expurgo público. Tá? Para quem quiser, para quem se interessar, né, puxando aqui para a sardinha do historiador que gosta de Oriente Médio e tal, para quem quiser ver o que é sem dúvida a imagem de um expurgo público, procurem as imagens do Congresso do Partido Baath iraquiano em 1979. Você já viu essas imagens, Matias? Não conhecia. O Saddam está sentado, né, no posto ali principal, fumando um charutão, e ele fala basicamente o seguinte, eu descobri uma armação, descobri uma conspiração contra mim dentro do partido, um dos líderes é o camarada não sei quem, e ele vai agora revelar tudo que ele sabe. Ele vê um cara que é colocado num púlpito, o cara claramente tremendo de medo,
ele começa a falar, sim, eu participei de uma operação pra gente depor o Saddam e tal, e estavam participando o camarada, Matias Pinto. Aí vem 2 guardas, leva o cara. O camarada não sei quem, vem mais 2 caras, leva o cara. Enfim, são 50, 60 caras que vão sendo removidos um a um para serem executados na semana seguinte, na frente de todo mundo, enquanto o Saddam tá lá fumando um charuto. E no fim você tem uma catarse, assim, todo mundo começa a gritar vida longa ao Saddam. Porque todo mundo começa a olhar e falar, mano, se eu não falar... vai sobrar pra mim. Assim, é um negócio amedrontador de tão frio e calculista, usando o meme. Então, assim... É tipo a cena dos intocáveis do taco de beisebol. Né? Tipo isso. Então, assim, pra quem quiser ver o que realmente foi um expurgo público... E as imagens do Saddam depois passaram na TV, no país inteiro. É uma das coisas mais bizarras, assim. Tipo, não são imagens violentas. Só que quando você tem noção do que está acontecendo, de que aquelas pessoas estão ali nos seus últimos dias de vida, né? Você ganha um pouco mais de noção. É algo, assim, da iminência, né? Do que vai ocorrer, né? Isso. Então, no caso do Hu Jintao, assim, foi, né, um nome e tal, enfim, né, e novamente, tem a justificativa oficial foi de que ele não estaria passando bem. E repito, tem as informações, tem as especulações. Teve até um canal, agora, foi um canal de Taiwan, inclusive, ligado ao Straits Times, que fez tipo leitura labial, que o Hu Jintao estaria protestando com o camarada do lado dele e tal. Enfim, de que ele teria dito, né, que ele estaria dizendo, não, mas isso daqui não foi aprovado, isso daqui não foi aprovado. E aí o Li Shansu fecha a pastinha do Hu Jintao e tipo, ó, não faz nada, né? É a política de Hu Jintao zero. Aí a gente vai passar, meu caro Matias, por 3 notícias envolvendo a China saindo do 20º Congresso. Tá? Uma delas é que o governo dos Países Baixos afirmou nessa semana que a China instalou 2 delegacias ilegais nos Países Baixos, tá? Dizendo que os postos diplomáticos em Amsterdã e Roterdã possuem instalações policiais ilegais que seriam utilizadas para monitorar dissidentes. Tá? O governo chinês disse que as alegações são completamente falsas e que as estações de serviço são para auxiliar os seus cidadãos no estrangeiro para questões como renovação de documentos. O governo dos Países Baixos, por sua vez, falou que a grande questão é que essas instalações não haviam sido declaradas, tá? Então, assim, você pode ter na assistência consular de um país, você vai ter pessoal de segurança e você pode ter pessoal de segurança para cooperação e auxílio com cidadãos ou com as autoridades locais em assuntos policiais. O problema não é ter, sei lá, um policial chinês ou policiais chineses em Roterdã. A alegação do governo neerlandês é de que o governo chinês não declarou esse caráter desses serviços, dessa presença, e que estaria utilizando essa presença de autoridades policiais no território neerlandês para monitorar opositores e monitorar cidadãos chineses vivendo no país, tá? Aí, por exemplo, veio o governo chinês também falou que alguns documentos, por exemplo, como carteira de motorista, né? Carta de motorista. Carteira de habilitação. Que aqui em São Paulo a gente fala carta, né? Mas acho que a gente é o único país, a única região que fala carta de motorista, né? Lá são renovadas pela polícia. Né? Lá eu digo na China. Então o cidadão chinês precisaria da delegacia para isso e tal. Novamente, os Países Baixos afirmam que o problema é que essas estações seriam ilegais. Tá? E que estariam investigando exatamente o que elas estariam fazendo. Veio junto com isso um relatório de um grupo de direitos civis espanhol que em setembro afirmou que existiriam 54 delegacias chinesas em 25 cidades em 21 países europeus sem declaração, incluindo 9 delas na Espanha. Tá?
e que elas seriam utilizadas para contornar a cooperação policial e jurídica oficial, violando a lei internacional e a integridade territorial, tá? Estabelecendo mecanismos de policiamento paralelos. Outra notícia em relação à China é que o Xi Jinping falou nessa semana, ontem, dia 27, ele se pronunciou, né, perante o Comitê Nacional de Relações Estados Unidos e China. Tá? Foi transmitido pela TV estatal chinesa, e ele disse que Estados Unidos e China precisam encontrar maneiras de dialogarem e de conviverem, dizendo que a cooperação entre os dois países é essencial para garantir o desenvolvimento e a paz mundial. Ele repetiu, né, que nunca vai aceitar interferências estrangeiras em assuntos domésticos chineses, tá? E dizendo que o mundo hoje não está pacífico nem tranquilo, e que o fortalecimento da comunicação e da cooperação entre os dois países é importante para chegar a essa paz. E que ele está extremamente disposto a trabalhar com os Estados Unidos, baseado no respeito mútuo, na coexistência pacífica e em desenvolverem maneiras de conviverem numa nova era. E aí a última notícia, uma notícia de hoje, que estava na homepage do UOL. Um abraço a todos os nossos colegas que trabalham no UOL. A homepage do UOL sempre tem notícias maravilhosas. E eu vou comentar vou contar não é nenhuma inscrição, é uma brincadeira de bastidores. Aqui quando a gente passa o som lendo manchetes da homepage do UOL, normalmente manchetes ligadas a assuntos como a Fazenda, tá? Ou coisas do tipo. E aí, teve a manchete que o Matias teve um ataque de riso e a gente colocou no roteiro. Homem engole caranguejo que atacou filha por vingança e acaba no hospital. Tá? Um homem chinês de Zhejiang, ele viu um caranguejo atacar a sua filha e aí ele engoliu o caranguejo vivo, inteiro. Tá? Devia ser aqui a gente chamaria de sirizinho, eu acho, né? Para ele engolir inteiro. Né? E aí ele está hospitalizado com uma infecção parasitária séria, tá? Com dores fortes nas costas, no tórax e alterações no fígado e no sistema digestivo. Segundo o South China Morning Post, tá? Foi a esposa dele que relatou aos médicos o episódio envolvendo o caranguejo. E ele aparentemente está tendo uma grave reação alérgica, né, que se transformou numa infecção parasitária. E a médica que os está atendendo, né, disse que ele falou que queria vingança pela minha filha e que aconselha as pessoas não comerem crustáceos in natura. Né? Você tem que cozinhar para justamente matar eventuais bactérias e parasitas. Então você, nosso ouvinte, por favor, aprenda com o senhor chinês aqui. E primeiro, se um caranguejo atacar a sua filha ou seu filhinho, acontece, é um acidente da natureza, não foi de propósito, tá? Ele não é uma pessoa para agir de forma maquiavélica. Segundo, se você mesmo assim for querer comer ele, cozinha antes. Tá? Afinal, a sua filha ou filho que está no ambiente do crustáceo. Eu não sei, você não sabe se o crustáceo foi até o quarto dela. Você não sabe. Você não sabe, às vezes, esses bichos, quando fogem, é complicado. Uma vez em Itacaré, eu ouvi um barulho na cozinha e tinha um guaiamum. Eu já tomei uma pinçada de guaiamum uma vez. Aí eu peguei uma chinela, dei pra ele pinçar e fui arrastando ele até fora da casa, onde eu estava hospedado. E o guaiamum, o bicho é rápido. Sim. O bicho é rápido. Ele anda de lado, mas ele é ligeiro. O guaiamum, pra quem não sabe, é o caranguejo do mangue, né? Digamos assim. Né? Eu já tomei uma pinçada de uma vez. Inclusive, eu tenho uma foto usando com 12 anos. Eu coloquei uma pinça de uma puã, não sei qual é. Puã é a pinça principal, né? Sim. Puã é como chama em alguns lugares da Bahia. Eu coloquei ela na orelha.
tipo um brinco, assim, e tirei uma foto. Eu tenho uma foto... Você podia ter tido uma infecção, Felipe. Olha não, aí. acho que não, já estava cozido. Ah, tá. Mas, enfim, por favor, me perdoem, era uma criança, tá? Hoje eu tenho muito mais respeito aos animais, tá? Depois desse momento crustáceo, a gente vai fazer o nosso giro pelo Pacífico, começando pela Península Coreana, já que no último dia 26 de outubro tivemos um comunicado conjunto de Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos afirmando que, caso a Coreia do Norte realize um novo teste de armas nucleares, os 3 países vão reagir em uma resposta concertada. Tá? Porque, segundo alguns relatórios da inteligência dos Estados Unidos, a Coreia do Norte estaria preparando o seu 7º teste nuclear, né, o primeiro desde 2017. O anúncio foi feito em Tóquio, com o vice-ministro de Relações Exteriores da Coreia do Sul, o Chon Hyun-dong, o vice-ministro de Relações Exteriores do Japão, Takeo Mori, e a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, a Wendy Sherman. Tá? Junto com isso, a Coreia do Norte, hoje, dia 28, testou 2 mísseis balísticos de curto alcance, disparando eles em direção ao mar do Japão novamente. Tá? Mais um desses testes que, né, já estão aí virando quase rotina. Né? Ambos os mísseis não chegaram a entrar no espaço aéreo japonês. Tá? Da Península Coreana, nós vamos para as Filipinas, com 2 notícias. A primeira delas foi que, algum tempo atrás, né, no governo do Duterte, o Duterte é aquele cara que chamou o Obama de FDP, né? O governo do Duterte... Falou contra o Papa também, né? O Duterte xingou todo mundo, basicamente. Quero ver xingar nós, Duterte. O Duterte, ele cancelou, na época, né, um possível acordo de compra de helicópteros dos Estados Unidos. Isso comprometeu a comprar 16 helicópteros da Rússia, tá? Os modelos Mi-17. E agora, o novo presidente das Filipinas, o Bongbong Marcos, né, o Ferdinand Marcos Jr., cancelou o acordo com a Rússia e restaurou o acordo original com os Estados Unidos, tá, para comprar 16 helicópteros no valor de 215 milhões de dólares. No caso, o governo filipino alega que teme que a compra dos helicópteros russos levasse o país a sofrer sanções por conta da invasão da Ucrânia. Porém, na verdade, se torna ali, né, um realinhamento das Filipinas para voltar a ser mais próximo dos Estados Unidos. Essa relação que ficou um pouco estremecida durante o governo do Duterte, que se aproximou mais de Rússia e China. Agora, o Bongbong Marcos, né, honrando o seu papai, né, um dos grandes corruptos do século XX, olha que é uma disputa acirrada, né, afirmou que vai restaurar o acordo com o governo dos Estados Unidos. Tá? E a outra notícia é que um voo da Korean Airlines, o voo 631, ele estava para pousar em Cebu, nas Filipinas. Ele passou da pista, né? Era um Airbus A330, e o avião ficou quase completamente destruído, tá? Passou da pista, tombou, e por um milagre, tá, os 173 ocupantes saíram ilesos. Tá? Ninguém foi nem pro hospital. Teve um outro ali que bateu a cabeça, teve, sei lá, bateu ali o braço e tal, mas todo mundo saiu ileso, mas as fotos do incidente são bizarras. De lá nós vamos para a Indonésia, meu caro Matias, outro arquipélago do Pacífico, já que uma mulher tentou assassinar o presidente Joko Widodo. Na verdade, tentou assassinar acaba sendo talvez um exagero. Tá? Mas o que aconteceu? No último dia 25 de outubro... Esse era o plano. Esse era o plano. Né? No último dia 25 de outubro, uma mulher que seria integrante do grupo Hizb al-Tahrir, que é um grupo
que é muito atuante na Indonésia e que defende, né, que a Sharia seja utilizada em todas as províncias da Indonésia. Lembrando que a Sharia é utilizada em algumas questões, em algumas províncias da Indonésia, 2, se eu não me engano, 1 ou 2. Ela é integrante desse grupo, que teve parte do seu status legal revogado recentemente. Ela queria entrar no Palácio Presidencial, em Jacarta, né, o complexo de Istana Negara, e matar o presidente. Só que o presidente não estava lá na hora, tá? Então ela tentou matar um guarda, tá? E aí foi presa pela guarda presidencial e será julgada. Depois mostraram que ela estaria agindo sozinha, que ela não teria parte do grupo, e também se questiona ali se ela não teria alguma questão envolvendo uma avaliação psiquiátrica, enfim, alguma questão desse tipo. Ela que basicamente ela estava com uma pistola por dentro do niqab e entrou no palácio dizendo que queria atirar no presidente. Ela gritou, ela anunciou que iria atirar no presidente. E, para começar, o presidente não estava lá. Segundo, ela tentou matar um guarda e foi detida, ninguém saiu ferido. Da Indonésia, nós vamos para Papua Nova Guiné, né? Porque em Papua Nova Guiné, conflitos étnicos deixaram pelo menos 30 pessoas mortas, tá? Entre o povo Kulumata e o povo Kuboma. Lembrando que nos últimos anos nós tivemos um aumento de casos de violência em Papua Nova Guiné, na ilha como um todo, né? Porque Papua Nova Guiné é o país, é a república, e nós temos a ilha, né? Onde vive o povo papuásio, e que metade dela é dominada pela Indonésia, que era parte que era do Império Colonial Neerlandês, né? Os europeus, assim, eu não entendo, a gente já falou isso, eu nunca vou entender a ideia de, não, vamos pegar uma ilha aqui e dividir no meio, dividindo na verdade em meio a meio, e uma metade foi dividida entre alemães e britânicos, né? Então você tem os É o mesmo caso da ilha de Espanhola entre França e Espanha. Não faz sentido, né? Mas é aquela coisa, né? Colonialismo não era pra fazer sentido, era pra fazer dinheiro, né? Ué. Então, assim, a violência na ilha tem crescido nos últimos anos, violência política, e agora nós tivemos um episódio de violência étnica dentro de Papua Nova Guiné, tá? Inclusive, o governo teve que enviar um reforço policial da capital, de Port Moresby, para a província de Mine Bay, que é onde estava ocorrendo esses episódios de violência. E a gente já repercutiu em outras oportunidades o papel da Austrália também nesses conflitos, né? Que acaba incentivando de certa forma. A Austrália que durante muito tempo foi entre aspas, a gestora, né, de Papua Nova Guiné como um mandato da Liga das Nações. De lá a gente vai para a gloriosa República de Vanuatu, já que tivemos os resultados oficiais agora das eleições. Tá? Então, o partido do Bob Loughman, continua em primeiro, porém agora empatado, tá, pelos resultados oficiais, com a União dos Partidos Moderados. Parece nome da TV Pirata. Isso, né? Nossa, TV Pirata você foi longe, hein? Nem você não tinha idade para entender TV Pirata. Eu assisti as reprises. Mas então agora nós temos 2 partidos com 7 assentos. Vamos ver qual deles vai conseguir formar o governo. Muito provavelmente teremos uma coalizão de partidos pequenos e menores, ou seja, o Bob Loughman possivelmente vai perder o cargo de premier. E tivemos uma mulher eleita, a primeira mulher eleita para o Parlamento de Vanuatu desde 2008. No caso, a Julia King. Ela que defendeu a seleção de Vanuatu de futebol feminino, inclusive. E depois se tornou comerciante, ela que é dona... Assim, a matéria chama de bares, mas é algo que parecido com o que a gente chama de quiosque ali, sabe, na praia do Rio de Janeiro e tal. Ela é comerciante, tem a sua empresa e, repito, defendeu a seleção de Vanuatu de futebol feminino. Tá? Então, tá aí, parabéns para Julia King. Se a assessoria dela estiver ouvindo, não tá, mas se estiver ouvindo, marca uma entrevista aí com nós. Você falou em absurdos australianos agora há pouco, meu caro Matias, e a gente vai para Nauru, né? Aquela ilha onde funciona um grande centro de detenção, né? Terceirizado pela Austrália, né? Onde hoje estão mais ou menos 111
pessoas que solicitaram refúgio ou asilo na Austrália, e o governo australiano renovou o contrato com a empresa dos Estados Unidos Management and Training Corporation, né? Que é uma empresa de gestão prisional privada, né? Sim, se você vai lendo o negócio, fica cada vez mais distópico, né? Que já foi acusada, né? Já foi acusada, não. Não é distopia quando o futuro já está acontecendo, Felipe. Que profundo. Olha. Digno de Lima Barreto. E ela que já foi condenada por negligência e por falhas de segurança, ela vai receber 47 milhões de dólares para gerenciar o centro de detenção de Nauru por 62 dias. Isso significa, tá, 750 mil dólares por dia no contrato. Isso significa 425 mil dólares por pessoa que tá lá. Aí, governo australiano, com todo respeito, assim, muito numa boa, tá? O senhor Anthony Albanese, Penny Wong, né? Vocês ganharam o peão promovido aqui. Não era mais fácil pegar essas 111 pessoas que querem refúgio na Austrália, dar 40 mil dólares na mão de cada um deles e botar eles dentro da Austrália? Porque eles teriam dinheiro para se adaptar e seria 10% do valor que vocês estão pagando para manterem eles detidos em Nauru sob gestão de uma empresa que já foi condenada por negligência e violação de direitos das pessoas. Tipo, eu tô falando pra vocês darem 10% dessa grana para eles entrarem no país, terem uma grana para se adaptarem, todo mundo sairia ganhando, menos a empresa de gestão prisional privada, tá? Os habitantes sairiam ganhando, vocês gastariam menos dinheiro, essas pessoas poderiam seguir suas vidas, né? Então, assim, porque cada pessoa dessas vai custar 425 mil dólares por 2 meses. Eu garanto pra vocês que se vocês botassem 40 mil dólares na mão de cada uma delas, esse dinheiro seria melhor gestado. Até porque esse dinheiro viraria, por exemplo, ela iria alugar um apartamento na Austrália, consequentemente a movimentar a economia, ela iria trabalhar, ou então ela iria pegar uma parte desse dinheiro e falar, putz, quer saber? Eu vou abrir aqui a minha barraquinha na praia, né, pra vender não sei o quê, porque eu sei fazer alguma coisa. Então, assim, governo australiano, Penny Wong, você parece uma pessoa tão legal, você é filha de imigrantes. Ouve minha sugestão, todo mundo vai sair ganhando, menos a empresa de gestão prisional privada, tá? Então fica a ideia. Agora, para diminuir o meu otimismo na sugestão, as Nações Unidas emitiram uma nota condenando os governos, né, de New South Wales e de Queensland, na Austrália, respectivamente onde estão localizadas Sydney e Brisbane. Tá manjando de geografia australiana, hein? De cabeça eu não saberia dizer. Porque as autoridades, né, das províncias, as autoridades, entre aspas, estaduais, a Austrália é uma federação, não estão cumprindo suas obrigações porque rejeitaram inspetores do protocolo opcional da Convenção contra a Tortura. Isso é uma notícia muito interessante, por quê? Porque algumas vezes a gente já explicou aqui como o governo dos Estados Unidos não é adepto do multilateralismo, né? Uma das questões é apenas quando ele é conveniente, né? E aí sempre fica, não, você está falando isso porque você é anti-Estados Unidos, porque você é anti-Joe Biden, sei lá. Um dos exemplos mais claros disso é em relação a armas nucleares. O governo dos Estados Unidos é parte de pouquíssimas convenções internacionais sobre armas nucleares. Apenas o governo dos Estados Unidos conversa com quem sobre armas nucleares? Com a Rússia. Por quê? Porque são os dois maiores arsenais, eu fiscalizo o seu, você fiscaliza o meu e ponto final. Não tem que ter agência internacional, não tem que ter cooperação internacional, porque são os dois que estão de igual para igual. E um outro exemplo que eu sempre dou é que o governo dos Estados Unidos não é signatário do protocolo opcional da Convenção contra a Tortura. Por quê? Porque embora ele seja signatário da Convenção contra a Tortura, o protocolo opcional ele estabelece a possibilidade de inspeções surpresas nas instalações prisionais dos países. Então, os governos dos Estados Unidos não querem uma inspeção nas suas prisões. Até porque ele não vai considerar que ele deve satisfações ou algo do tipo. E a Austrália é signatária. E aí,
ia ter a inspeção surpresa formada pelo comitê da convenção, né? E aí eles chegaram e falaram, olha, viemos aqui inspecionar as prisões. E esses dois governos não autorizaram a presença dos inspetores. E, novamente, vamos deixar isso muito claro. Isso daí é globalismo, é intervenção na soberania do país. Não, o governo australiano assinou e ratificou o acordo. Você tem a opção de não fazer isso, que é o que o governo dos Estados Unidos fez. Né? Outro exemplo famoso disso, que alguns dos ouvintes talvez se lembrem, especialmente ouvintes que trabalhem com física, que sejam militares, enfim. No início do governo Lula, ali 2003, 2004, a Agência Internacional de Energia Atômica quis realizar uma inspeção surpresa nas instalações da Marinha em Aramar. E o governo brasileiro protestou na época, dizendo que poderia representar um roubo de segredo industrial, por conta das centrífugas brasileiras. E aí teve que rolar uma negociação, um acordo e tal. Aqui, novamente, a Austrália é signatária do negócio, mandaram os inspetores para averiguar o estado das prisões nesses dois estados australianos e eles não deixaram. Tá? No caso de Queensland, eles não deixaram entrar numa instalação de prisioneiros com questões de saúde mental. Tá? Ali no que seria um hospital psiquiátrico prisional. Tá? Não sei se o termo está correto. Tá? Em New South Wales não deixaram entrar em nenhuma instalação. E aí a Agência das Nações Unidas, obviamente, protestou. Né? Porque não estão cumprindo o que foi combinado. E finalmente, ainda em relação à Austrália, a Austrália anunciou a sua maior inflação desde 1990, tá? Batendo na casa de 7,3%. Ou seja, a gente que é brasileiro também, eu e você que passamos aí, segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, 7,3% não é nada, tá, Austrália? Tá? Conta pra nós quando vocês tiverem que cortar os zeros da moeda. Tá? Quando tiver que mudar de moeda. Quando tiver que carimbar, né, a moeda. Tipo, novo cruzeiro, novo real. Né? Aí a querida URV, lembra do URV? Sim. Pois é. Foi justamente a época que eu comecei a aprender, né, dinheiro, negociação, tal. Ali por 93, preços. 94. Eu tenho uma história engraçada com isso, mas que eu não vou contar no ar. De quando era criança eu não sabia o preço direito das coisas. Basicamente, assim, só para, né, pro nosso ouvinte, assim, tipo, basicamente eu propus comprar uma bala com uma nota de R$100, sabe, assim. Tipo, na época eu não sabia direito o valor das coisas, tá? Eu era criança, tá, gente, por favor. R$100 que na época era uma pequena fortuna. Né? Não, R$100 de hoje. Na época era tipo a nota de, sei lá, quantos milhões de cruzados novos, entendeu? É isso. Não, quando eu era criança, Plano Real eu já tinha. Eu era criança também, mas, né, Plano Real já tinha 8 anos. Já tinha uma noção, né? Aí a gente cruza o Pacífico, meu caro Matias, começando pelo México. Com uma notícia mais simbólica, né? Porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo já havia sido estabelecido, né, no México, pelo governo federal, e agora o último estado, né, o último dos 32 estados, regulamentou, né, o estado de Tamaulipas. Então agora todos os estados mexicanos reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? No legislativo local foi aprovado com 23 votos a favor, 12 contra e uma abstenção. Tá? Eu quero que os 12 que votaram contra fiquem broxas. Todo respeito. Inclusive, falando nisso, teve um ouvinte nosso que condenou o seu comentário sobre o coito interrompido, dizendo que ainda bem que ele estava de fone de ouvido. Porque o filho estava perto. Pois é, o senhor Por que você pôs o jogo do Ituano e tirou da final da Libertadores Feminina com o Palmeiras? Porque está mais interessante, viu? É morbidez. Você está com inveja que o Palmeiras está próximo de ganhar um título continental no futebol feminino. Eita! Ó, 3-1 pro Palmeiras nesse momento. Aí que a porca torce o rabo, hein? Pois é. E jogar uma final de Libertadores com o Boca não é fácil porque a gente sempre é roubado. Mas, voltando aqui, agora vamos para algumas notícias dos Estados Unidos. Começando, meu caro Matias, né? E o Breaking News de hoje também é ligado aos Estados Unidos, tá? Começando pelo fato de que, né, daqui 10 dias,
nós teremos as eleições de midterm nos Estados Unidos, né? Quando vão ser eleitos 35 senadores e todos os 435 deputados. E uma coisa que eu queria trazer, a gente vai falar mais das eleições de midterm no próximo programa, mas é que a questão da guerra na Ucrânia, né, tá impactando um pouco a discussão das eleições. Por quê? Né? E principalmente entre os republicanos, né? Não, mas principalmente, né, você usou o termo preciso, né? Principalmente. Porque olha só, meu caro Matias, somando o auxílio militar direto, indireto e assistência não militar, o auxílio dos Estados Unidos à Ucrânia já passou dos 60 bilhões de dólares. Isso é muita grana para qualquer padrão, tá? Né? A gente sempre lembra que tem coisa que é muita grana para mim, para você, mas 60 bilhões de dólares é muita grana mesmo nos Estados Unidos. Mesmo pensando no tamanho do orçamento militar dos Estados Unidos, é muita grana. Então, algumas lideranças republicanas estão criticando, né, o tamanho desse auxílio, afirmando que é um cheque em branco de graça, palavra do líder republicano na Câmara, o Kevin McCarthy, dizendo que o contribuinte dos Estados Unidos merece uma prestação de contas e que os cidadãos dos Estados Unidos não querem uma recessão por causa da Ucrânia. Tá? O Twitter do Comitê de Ação Política Conservadora, né, o CEPAC, que inclusive já realizou eventos com políticos brasileiros, com Ernestão, inclusive, né, chegou a tuitar que era preciso acabar com o fornecimento de presentes aos ucranianos, o gift giving. Aí pegou muito mal, o post foi retirado e tal. E teve entre aspas, uma denúncia essa semana do deputado republicano Jim Banks de que os arsenais das Forças Armadas dos Estados Unidos estarão sendo exauridos de tanto envio de munição para a Ucrânia. Porque a gente comenta, os Estados Unidos têm enviado muita munição para a Ucrânia. Enviou os sistemas, agora tem enviado munições. Então, supostamente, até a própria segurança dos Estados Unidos estaria em risco. Então, é interessante citar aqui esses exemplos, porque, claro, quando se fala de Partido Republicano e guerra na Ucrânia, muito se fala ali do Donald Trump, dos eventuais laços com a Rússia, né, da collusion delusion, de que ele é brother do Putin, mas agora também tem a questão fiscal entrando, porque tem uma questão de um montante grande de dinheiro, né, entrando na discussão política. E mesmo políticos democratas também estão questionando agora o tamanho desse auxílio, né? Embora até agora todos os votos contrários aos pacotes de assistência à Ucrânia vieram de políticos republicanos, mas essa semana nós tivemos uma carta que foi assinada por deputados da ala mais à esquerda do Partido Republicano, pedindo um fim negociado ao conflito, afirmando que o auxílio militar faz com que os Estados Unidos se envolva diretamente na guerra. Os signatários pouco depois se retrataram, né, porque também teve repercussão negativa. Então, assim, o que isso significa? Primeiro, que caso os republicanos consigam o controle das duas casas, muito possivelmente o auxílio militar dos Estados Unidos à Ucrânia vai diminuir. Não vai acabar, vai diminuir, até porque também tem muito republicano falcão, tem muito republicano que gosta de ver as ações ali das empresas subindo, né, das empresas de armas subindo, né, toda a questão do lobby e tal. E é possível também que, por conta da iminência das eleições de midterm, a gente tenha talvez ali um último pacotão para ser aprovado numa casa controlada pelos democratas, né, que é o cenário atual. Os democratas têm a vantagem da Kamala Harris no Senado, porque é 50-50, mais o voto da vice-presidente. E tem uma pequena margem na Câmara. Então, esse é um assunto que vai ser interessante nos próximos dias, na próxima semana, nos Estados Unidos, por conta das eleições de midterm. As pesquisas que colocam que o Senado muito provavelmente vai continuar meio a meio, né? A disputa mais tensa vai ser na Pensilvânia, e as pesquisas colocam que a Câmara vai ter maioria republicana. Tá? Claro, pode ter algum imprevisto, pode ter alguma mudança, ainda temos alguns dias até lá, mas as pesquisas colocam que o Senado vai continuar ali uma margem de... Se alguém conseguir a maioria, vai ser por uma cadeira. Tá? E no Senado são 6 cadeiras que estão em dúvida, né? Então é um empate técnico. A mais tensa, como eu disse, da Pensilvânia, que o candidato republicano é o Dr. Oz.
sabe? O médico das celebridades e tal. E ele tem adotado uns discursos meio birutas, inclusive, sobre vacinas e tal, enfim. E o candidato democrata é considerado um dos candidatos mais progressistas do Partido Democrata atual. Mas além da Pensilvânia, é Geórgia, Wisconsin, Arizona, Nevada e New Hampshire. São... Nevada é sempre uma aposta, né? Pra quem não entendeu a piada, Las Vegas e fica em Nevada, né? Ah, é? Eu não sabia. Não sabia? Não sabia. Achei que você estava se referindo a Carson City, mas... a Reno. Reno também. Reno. Né? E aí você trouxe uma questão sobre o voto latino também nos Estados Unidos, né? Isso, de acordo justamente com a organização Voto Latino, uma pesquisa mostra que entre a comunidade latina, principalmente nos estados vermelhos, né, que é o nome que se dá para os estados que votam tradicionalmente em candidatos republicanos, 71% desses eleitores colocam a questão da lei federal do aborto como uma das principais preocupações nessas midterms, né? Então, é a primeira vez em 18 anos que entre a comunidade latina essa pauta está ali no topo, né, das prioridades, né? Outra curiosidade, né, em relação aos votantes latinos é que para 57% desse eleitorado, os candidatos e as políticas republicanas moveram muito longe para a extrema-direita e que 60% diz que os republicanos MAGA, né, que segue lá o acrônimo do Make America Great Again, são uma ameaça para a democracia estadunidense. Ainda nos Estados Unidos, nós também temos a questão de que uma notícia curiosa, porque ela deve repercutir também aqui no Brasil, ela não se liga... enfim, primeira notícia. Né? O National Institute of Health, tá, dos Estados Unidos soltou uma publicação, né, publicou um relatório afirmando que esportes de contato e que envolvam contato com a cabeça causam a encefalopatia traumática crônica. Né? Isso é a primeira vez que essa relação causal é reconhecida. Isso é muito comum em jogadores de futebol americano e também ex-boxeadores, ex-lutadores de artes marciais. Tem aquele filme com Will Smith, né, o Enfrentando Gigantes, Isso. que trata sobre essa questão. Né? Inclusive, recentemente, eu vi que a família do Éder Joffre, que faleceu recentemente, doou o cérebro dele para pesquisa sobre esse trauma. Fazendo um pequeno auto-jabá, eu tenho um Nerdologia Criminosos sobre o Aaron Hernandez, que foi um astro do futebol americano, do Patriots, que depois cometeu homicídios e tirou a própria vida na prisão, e que muito provavelmente isso é possível que isso seja consequência das pancadas na cabeça, né? Questões como agressividade, enfim. Então isso é interessante por quê? Porque ao reconhecer isso deve ter um impacto econômico nos Estados Unidos, com ex-atletas, ex-jogadores, também um impacto em atletas atuais, e também deve ter um impacto nos esportes infantis, e que isso provavelmente pode acabar repercutindo também em outros países como o Brasil. Né? Um tempo atrás, a Califórnia, né, proibiu o cabeceio no futebol infantil. Né? O futebol, digo, nosso futebol, tá, com o pé. E só uma errata aqui, a tradução do filme com Will Smith é Um Homem Entre Gigantes, no qual ele interpreta o patologista forense Dr. Bennett Umalu. Que é de origem nigeriana, Isso, inclusive. E o Smith, na época, ele virou meme na Nigéria. Por conta... Do sotaque. Criticando a interpretação dele do sotaque nigeriano. Então, assim... Pode ser, por exemplo, que agora se torne uma regra nacional, que crianças não podem cabecear a bola. E aí, como eu disse, esse tipo de coisa, quando acontece nos Estados Unidos, às vezes impacta outros países. Então, uma notícia dessa semana é que vai ter impactos econômicos lá e pode ter todos os impactos pelo mundo.
E falando em coisas dos Estados Unidos que impactam no resto do mundo, tem uma notícia sobre questão de migração, né, meu caro Matias? Isso, né? A gente repercutiu na semana passada, né, a decisão do governador da Flórida, o DeSantis, que enviou, né, imigrantes sem documentos para os estados de Delaware e Illinois, né, no que eu interpretei como uma provocação ao presidente Biden e ao ex-presidente Barack Obama. Mas, assim, isso não passa, né, de uma tentativa de chamar a atenção por parte dos republicanos de que os democratas teriam perdido o controle, né, em relação às fronteiras, mas a política, né, em relação à imigração irregular por parte da atual administração dos Estados Unidos não difere muito da gestão anterior, né, já que esse ano, já em setembro, bateu-se o recorde de imigrantes detidos na fronteira, principalmente no sudoeste dos Estados Unidos, alcançando o número de 2,7 milhões de pessoas, né? Então, nos últimos 2 anos, tivemos 2 recordes, o que vai contra, justamente, né, o discurso durante a campanha, inclusive com a Kamala Harris tentando suavizar essa questão, ela que é filha de mãe e pai imigrantes nos Estados Unidos, né? Então, isso é uma retórica que os republicanos estão tentando utilizar, né, para sua base eleitoral, mas, enfim, não condiz com a realidade, porque temos aí mais um recorde, né, em relação a detenções na fronteira. Voltando a questões militares, né, para as 2 últimas notícias dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos anunciou que testou com sucesso o seu primeiro míssil hipersônico essa semana, né? A Rússia, que foi pioneira nesse tipo de armamento, com o míssil Shinzal, né, que significa punhal, e agora a Marinha dos Estados Unidos testou um míssil que voou aí a mais de 5 vezes a velocidade do som, atingindo um alvo, não foi especificado, mas é uma grande distância, e que vai fazer parte, né, do programa Global Prompt Strike, ou seja, prontidão de ataque global, né, a possibilidade de você atingir qualquer alvo em um lugar do globo numa resposta rápida. E a outra foi que o Pentágono, né, publicou a versão mais ou menos integral, né, da sua estratégia de defesa nacional. A gente havia comentado a versão que foi publicada, né, que a gente até falou sobre a América Latina, a África, e agora publicou a versão integral. Eu digo mais ou menos a versão integral porque vários pontos são censurados, né, são classificados, né? Então, assim, você tem lá as lacunas. Mas, basicamente, repetindo a ideia de que a Rússia ela é o maior desafio agudo e a China é o maior desafio sistêmico aos Estados Unidos. Cruzando a fronteira ao norte, nós vamos com 3 notícias sobre o Canadá, meu caro Matias. Primeiro, na última terça-feira, dia 21, o governo canadense do Justin Trudeau emitiu um decreto que paralisa compras, vendas e transferências de armas de fogo no Canadá. Tá? Então agora não se pode importar novas armas, não se pode vender armas, não se pode transferir armas. O que eu transferi? Eu tenho 2 pistolas, então vou vender uma aqui para o Matias, pessoa física para pessoa física. Não pode também. Tá? Segundo ele, é um primeiro passo como parte de um amplo plano estatal para responder à violência armada e manter os canadenses a salvo. A segunda notícia é que tivemos um voto na Câmara dos Comuns mantendo a monarquia britânica. E isso dialoga muito com o que a gente falou anteriormente, né? Que a gente falou, olha, a morte da Rainha Elizabeth vai significar um crescimento do republicanismo no Pacífico e no Caribe. No Canadá, não. Por quê? Porque no Canadá, os elos com a coroa britânica são uma ótima maneira para o governo canadense e para boa parte da população de manter um contraste em relação ao independentismo do Quebec. E justamente a proposta no parlamento canadense de romper com a coroa britânica veio do bloco quebecois. Né? E aí, por 266 votos contra e 44 a favor, o rei Charles III vai continuar o monarca do Canadá.
E o Canadá ontem anunciou que vai enviar uma delegação para o Haiti para discutir uma missão internacional de segurança com as autoridades locais e produzir um relatório sobre as condições de segurança no país. Lembrando que o Canadá tem uma grande população, né, de descendentes haitianos, de imigrantes haitianos, de refugiados haitianos. E eu queria mandar um abraço para o pessoal do Canadá agora, porque eu não sei se eles... A gente sempre fala deles aqui, né? Eles são nossos parceiros, sempre contribuem bastante, e eu acho que eu chateei eles sem querer no Twitter, porque eu postei sobre o Rishi Sunak, e aí o Canadá agora respondeu com um vídeo do Rishi Sunak sem camisa na praia dançando. Na praia não, tipo num beach club, assim. Não, um vídeo, assim, é constrangedor. E aí eu respondi brincando. Aliás, os premiers britânicos não são conhecidos pelo ritmo, pelo swing. Não, britânicos em geral, né? Mas os primeiros ministros principalmente, né? A gente já gozou o Boris Johnson, a Theresa May. A Theresa May, então... Não, a Theresa May, nada me tira que ela dançando é um robô. Ela estava fazendo a dança do robô, entendeu? Enfim, eles postaram esse vídeo e aí eu jocosamente respondi: vou ter que te bloquear. E aí eles apagaram o vídeo, não sei se levaram a sério ou não, então eu queria pedir desculpas publicamente pelo mal entendido. Eu falei brincando do vou ter que te bloquear, nunca bloquearia o pessoal do Canadá agora. E mandar um abração para eles e recomendar novamente para os nossos ouvintes que moram no Canadá, que pensam em morar no Canadá ou se interessam pela política canadense por qualquer motivo que seja, acompanhar o trabalho do pessoal do Canadá agora.